Só lembrando, assim, os pesquisadores do centro, a gente pede para vocês, todos que estão ouvindo, a gente tem umas dezenas aí ouvindo, não esqueçam de assinar o termo de adesão. A gente tem um termo de adesão que preenche os requisitos, que fala sobre os requisitos para participar do centro. Outra coisa, todos os artigos que são publicados, a gente está no esforço de coletar os artigos, fazer relatório científico e tal. Todos os artigos precisam estar com agradecimento ao centro, de acordo com uma normativa que a gente fez e já foi passada para todo mundo, mas quem não sabe, peça aí que o Jairo passe para o Jairo que escreveu. Está muito bem colocado a normativa. E precisa passar os artigos pelo Cláudio, só para o Cláudio dar um ok da IBM e depois o artigo ser publicado, tá certo? Então, peço que todos coloquem os agradecimentos e façam o caminho usual aí. Também aqui o espaço, né? A gente está com o espaço agora funcionando totalmente, espero que todos possam vir, quem está remoto aí consiga vir. Hoje vai perder os comes e bebes aqui, então espero que venha em outros momentos, certo? E eu só espero que a gente consiga usar o espaço de forma bem coletiva aqui, todo mundo possa, se tiver que conversar, venha nesse espaço aberto. Vamos tentar fazer uma coisa bem civilizada, e que todos possam desfrutar bem do espaço e serem felizes aqui trabalhando juntos, tá bom? Bom, é só isso que eu queria dizer. Uma partida de viagem. Tem uma outra coisa que está acontecendo, que assim, o Jairo fez uma série de normativas regulamentando como que é o processo de conseguir obter verba e fazer a prestação de contas para viagens, para participação em eventos. Então, isso daí tudo vai ser enviado, para todo mundo saber, e espero que todos possam dar uma boa olhada nisso para saber como é que é o procedimento, como é que são os procedimentos. Certo? Começa pelos PIs, começa pelos pesquisadores principais que vão receber e depois passa para todos os demais. Bom, eu acho que era isso que eu queria dizer, a guisa de retorno do semestre. Acho que Dora e Joca, por favor, assumam o palco central aí, por favor. Será que eu sou super rígida, mas será que pode tirar a máscara aqui? Porque com isso, falar com máscara já está. Nossa, está doendo tanto, já é muita complicação para mim. A gente fica sentado ou fica em pé? Sentado, melhor. Olha, vocês têm até umas 5, pode ser, mas seria legal dar um tempinho para conversa, perguntas. Acho que vai ser um tema bem presente. Posso começar? Claro, por favor. Não, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente abrir aí o semestre letivo com esse Tech Hour. É uma honra a gente, a área de humanidades, começar o semestre trazendo aí as inquietações e a agenda de pesquisa, né? Agradecer as palavras do Fábio Cosmo. A ideia hoje é fazer uma coisa bastante despretensiosa. A Dora e eu fizemos só alguns slides aqui para fazer digamos, provocar vocês no bom sentido para a gente levantar questões. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Dora Kaufmann de estar aqui com a gente. Ela está integrada aqui à equipe de humanidades, né? Professora da PUC, está junto com a gente agora daqui para frente. E acho que a gente está vivendo um momento muito importante. Talvez, estou falando da área de humanidades, né? Talvez o mais importante momento desde que a gente entrou aqui no CIFOR há 2 anos atrás, porque a gente tem aí a expectativa e a possibilidade de fazer uma parceria com o braço de pesquisa do Conselho Gestor da Internet no Brasil, que é o NIC-BR, né? Então, eu acho que a gente pode aproveitar aqui a presença para vocês fazerem aí um brainstorming de sugestões, né, para a gente levar essa discussão junto ao NIC-BR e a gente fechar uma parceria que eu tenho certeza que vai ser muito importante e produtiva para ambos os lados, né? Então, eu acho que é um momento realmente muito rico e oportuno para a gente começar aqui a discussão, o semestre letivo com esse Tech Hour. Então, Dora, a minha sugestão, eu vou falar muito rapidamente aqui, a gente apresenta aqui meia dúzia de slides só para a gente
introduzir as questões centrais ligadas a políticas públicas e regulação. Não vai dar tempo de se aprofundar muito, depois eu passo para a Dora vai fazer alguns comentários, e aí a gente abre para discussão. Tá? Então, começando aqui, uma coisa importante, eu sou da área de ciência política e relações internacionais. E uma provocação que eu trago aqui para vocês é que, se vocês olharem os últimos 5, 6 anos, tem um ativismo intergovernamental muito forte na área de inteligência artificial. Praticamente não tem uma reunião, né, global, ministerial, de presidentes, G20, Fórum Econômico Mundial, né, reunião de ministros de ciência e tecnologia do G20, que o resultado não seja um documento de inteligência artificial. Em geral, são statements dizendo inteligência artificial para o bem, para garantir direitos humanos, o controle das máquinas pelo ser humano, aquela coisa que todos aqui todos e todas estão acostumados a ver. Aí a provocação é a seguinte: bom, então, João Paulo, nós estamos caminhando para um grande tratado multilateral, intergovernamental, eventualmente, sobre inteligência artificial, né, com normas e regras que seriam, digamos, enforçadas domesticamente pelos respectivos Estados soberanos. E a resposta para essa provocação seria exatamente o oposto, né? Tudo isso está acontecendo porque, na verdade, esses atores aí, fóruns, governos, organizações internacionais estão, na verdade, tomando posição a respeito, né, desses grandes princípios norteadores do uso de inteligência artificial. E dificilmente nós teremos um tratado, um acordo internacional multilateral, né, porque ele depende de uma arena negocial, intergovernamental, não há qualquer tipo de iniciativa ou vontade política para isso acontecer na agenda de médio e curto prazo. Nós temos um conflito, né, uma nova Guerra Fria, aí, se vocês quiserem, entre Estados Unidos e China, e a questão da inteligência artificial, eu diria que é a questão número 1, né? Então, tem uma razão geopolítica para esse tratado não existir, tá? Mas isso tem outros motivos também que eu vou explicar para vocês agora. Desculpem fazer aqui uma tipologia, uma taxonomia de regulação e governança, mas se eu puder levantar, aqui vocês têm a origem da regra e da norma, né, para a produção, e aqui você tem se essa regra, na verdade, tem competição de mercado ou se não tem, né? Então, para vocês verem a segunda explicação por que não vai ter um acordo internacional sobre inteligência artificial intergovernamental. Porque, na verdade, os temas já se pulverizaram em temas tangenciais, né? Vocês pegaram a questão ética, né? Tem muita produção sobre padrões éticos de inteligência artificial que são privados e, na verdade, competem com outras propostas de uso ético de inteligência artificial. Então, se vocês pegarem, por exemplo, vamos pegar, para fazer o contraste, duas empresas chinesas, Baidu e Tencent, que têm princípios éticos publicados aí na internet, né? Vocês vão ver que nem nisso tem muito consenso, porque eles enfatizam outras questões, né? Tem uma parte que é comum, questão de direitos humanos, mas tem uma parte de controle, eles valorizam muito a questão do controle, não o controle do governo, o controle do sistema de inteligência artificial, né? Coisa que outros princípios éticos de empresas e de organizações internacionais não colocam tanta ênfase. Então, mesmo numa questão que parece universal e global, nós não temos consenso, né? E aqui, onde a origem da regra é pública e você tem, na verdade, um monopólio, né? Seriam os acordos internacionais, você tem um acordo internacional sobre o uso de inteligência artificial em situações de guerra, né? Em situações de conflito aberto, aquela história de robôs assassinos e tal. E, curiosamente, quem propôs foi a Rússia com o apoio da China. Então, foi criado um grupo dentro da ONU que vai fazer um rascunho de uma proposta para, eventualmente, virar um tratado. Isso foi interrompido depois da guerra da Ucrânia por razões óbvias, né? E aqui você tem a origem pública, mas tem competição entre as regras, né? Então, fake news.
tem mais de 40 países hoje ou que aprovaram ou estão no processo de aprovação lei, né, de combate a fake news. Só para dar um dado para vocês da Folha de São Paulo, a grande maioria dessas propostas, no fundo, são instrumentos dos governos para perseguir opositores. Tá? Então, assim, coisa complicada. Nós temos um projeto de lei em discussão no Congresso, né, mas sem nenhum risco disso acontecer e ser aprovado até o final do ano. Tá? Então, aqui o LGDP brasileiro, que se inspira na Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, e se vocês pegarem outros casos aqui, vocês vão ver que está tudo pulverizado, né? Temas ligados à inteligência artificial, se realmente você não consegue mais juntar. E a grande pergunta que fica é se vai ter um ponto focal, né, privado, sem competição, para organizar a regulação e a governança em escala global. Acho difícil. Vocês vão perguntar, o ISO, professor, não é o caso de você ter um ISO para a inteligência artificial, que seria uma espécie de ponto focal, como é o ISO 14001 para a gestão ambiental, que virou, de fato, um grande padrão, né, para o setor privado utilizar? Então, aí, entrando na discussão do ISO, tem 13 ISOs para a inteligência artificial em processo de aprovação e validação. Nós estamos, enquanto CIFOR, em 4 deles, tá? Então, esses em vermelho aqui, a questão do viés, a discussão do viés, a discussão da confiabilidade, a discussão de governança, e na reunião da semana passada, a decisão coletiva foi para começar por esse, sobre conceitos e metodologia, tá? Qual que é o problema do ISO? O ISO é uma instituição híbrida, nem é público, não é privado, tem sempre um órgão do país que está presente no ISO, às vezes é um órgão público, às vezes é um órgão privado. No caso do Brasil, é a ABNT. Tá? O nosso grupo, ele não tem poder de voto no ISO. Ele só é participante. Tá? Qual é o nosso papel fundamental? Fazer a tradução do inglês para o português. Uma vez traduzido e aprovado pelo Conselho da ABNT, está valendo no Brasil, uma empresa pode pagar por esse ISO e dizer, né, publicamente que ela usa esse padrão nos seus sistemas e nas suas aplicações de inteligência artificial. Qual que é o problema do ISO, para finalizar? O ISO, o accountability dele é muito fraco, né? Porque ele é voluntário, você não tem que revelar auditoria publicamente, tá? Não tem sanção e não tem reporting internacional, que é uma coisa que essa demanda existe muito fortemente por causa da inteligência artificial. Então, o ISO não vai resolver o problema de uma autoridade privada, ponto focal, como existe para cosméticos, com a biodiversidade, para as demonstrações financeiras de grandes empresas multinacionais, que é um órgão privado, não tem isso. Bom, entrando na discussão da estratégia brasileira, eu acho assim, tudo que a gente já falou aqui, já fizemos eventos, o Fábio mesmo já participou, o Cláudio, conversamos com o Paulo Alvim. Acho que a coisa mais legal que tem na estratégia brasileira é essa dimensão matricial aqui, porque pelo menos baliza os eixos da discussão. O documento é muito fraco em termos de metas, orçamento. Nessa época ainda a gente estava em 1,27% do PIB destinado à ciência, tecnologia e inovação. Vocês viram que nos últimos 2 anos isso caiu para menos de 1%. A média dos países da OCDE é de 2,37%. Então, nós estamos muito mal nesse quesito do investimento em ciência e tecnologia. Tá? E a estratégia não conversa com os 2 documentos de alta qualidade, que é esse, a Internet das Coisas, e a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, que são documentos muito parrudos, você vê que são documentos consistentes. O Ministério encomendou para uma consultoria internacional fazer a estratégia, colocou ali as ações estratégicas, mas, na verdade, é um documento muito, muito fraquinho, muito, assim, desprovido de dentes, né? E, para terminar, os 3 projetos de lei que estão em discussão, eu acho assim, antes de entrar nisso, assim, tem 2 grandes modelos. Se vocês tiverem paciência de ver a discussão da Comissão do Senado, que a Dora e eu participamos, tem aquele modelo de uma parte dos juristas, aquele modelo tradicional de regular
top-down, comando e controle, sanção, né? E uma autoridade reguladora, uma agência reguladora, né, com expertise para isso. Assim, acho que todo o pessoal da academia, inclusive o Virgílio Almeida, já disse que esse modelo não vai funcionar no Brasil, pelas razões que vocês conhecem, né? Não vai funcionar. Mas tem muita gente insistindo nesse modelo, muita gente, muito mais do que imaginava, né? E contra esse modelo, tem um modelo que eu acho que está, digamos assim, representado pela proposta do deputado Eduardo Bismarck, que nós já fizemos aqui conversa com ele, né? Muito boa, por sinal, dos eventos de maior audiência do CIFOR, né? E essa proposta foi para o Senado e recebeu lá uma quantidade muito grande de emendas, e a gente percebe pela discussão que aparece, né? Que é divulgada no Senado e na Câmara, está muito polarizado o debate, muito, muito polarizado. E, assim, se a gente não conseguir quebrar essa polarização, isso vai prejudicar, em 2023, eventualmente, a aprovação ou encaminhamento da proposta do deputado Eduardo Bismarck, que está no Senado. As outras duas, do Vital do Rego, no fundo, só tem emenda praticamente do PT e do PDT preocupado com o impacto no emprego. Só isso. Essa é a grande discussão. E a do senador Stevens foi muito fraquinha, acho que nem vale a pena comentar. Tá? Mas eu acho que a proposta do deputado Eduardo Bismarck conversa mais com as coisas que a gente tem discutido aqui. Não tem que ter autoridade e agência regulatória, né? Você tem que fazer, digamos, um espaço multi-stakeholder para as empresas poderem testar os sistemas de inteligência artificial, tem que ter transparência, tem que ter reporting. É muito mais uma discussão público-privada, onde as empresas não são simplesmente tomadoras de regras, mas elas, junto com o Estado, criam, né, as regras baseadas no teste, com o princípio de transparência, correção de viés, eventualmente, de algoritmo, e toda essa agenda aí, responsabilização, tudo isso que a gente está acompanhando, né? Então, assim, não sei dizer qual é o modelo que vai prevalecer, ou vai ser uma mistura dos dois. A Laura Mendes está muito preocupada, está muito mais dentro do modelo, né, mais contemporâneo, mais moderno de regulação. Acho que ela vai fazer um esforço grande, mas são 18 juristas que têm até 15 de novembro para fazer a proposta. Ela foi, né, prorrogada por 4 meses a partir de 15 de julho. Tá? Então, era isso, gente. Muito rapidamente, era isso que eu tinha para falar. E passo a palavra para a professora Dora, e agradecendo mais uma vez a presença dela aqui com a gente. Bom, é um prazer estar aqui. Eu vou, para ganhar o tempo, agradecer a todos, mas eu queria fazer comentários, né? Eu acho que o que importa aqui é o Joca fez uma apresentação geral, assim, e cada uma dessas partes eu tenho 40 milhões de comentários sobre cada uma delas que eu tenho acompanhado, tanto internacional quanto muito fortemente aqui no Brasil. Mas eu quero fazer alguns comentários assim, mais de reflexão. Primeiro, eu acho que, para mim, o grande assim, o esforço de regulamentação da inteligência artificial no Brasil tem várias questões que são realmente negativas, mas eu acho que tem um erro de partida, entre outros, o fato de que, em geral, quando você faz uma regulamentação, você parte do que já está acontecendo no mercado de fato, né? Então, aquele assunto que você vai regulamentar, está acontecendo esses danos, isso que está acontecendo. Então, você faz um estudo, uma investigação de fato o que está acontecendo. A partir disso, você começa a pensar a regulamentação, que ela vem de encontro, como é que você evita ou mitiga aqueles problemas que já estão acontecendo. Isso não foi feito no Brasil, pelo menos eu desconheço, né? Para fazer um paralelo, que também a proposta de regulamentação da Europa é muito ambígua, tem várias outras questões, está longe de responder ao desafio desse campo, mas ela começou em 2018, a Comissão Europeia criou um AI Watch, né, e que tem esse sentido, observar o que estava acontecendo. Então, o que eu participei na comissão da Câmara e do Senado e da Comissão do Juiz do Senado, a minha impressão é que o
os deputados, os senadores não entendem nada do que eles estão legislando, mas nem aqueles mais envolvidos, inclusive, essa minha impressão também em relação ao deputado Eduardo Bismarck. Eu tive também lives com ele, interação. Eu acho que, assim, a proposta está fraquíssima, tem 9 cláusulas, e essa, por exemplo, da decisão da fiscalização e regulamentação setorial foi até proposto pela deputada Luísa, não, esqueci agora o sobrenome, que foi uma emenda, né? Bom, mas aí eu queria voltar, então esse é um problema de partida. Aí, nessa discussão ética e inteligência artificial, nós temos 2 conceitos muito complexos, né? E longe de estar, eu tenho participado de vários fóruns dessas discussões, tanto o que é ética, que ética é um conceito, assim, não é um conceito único, nem universal, ética é um campo enorme, né, que começa lá com Aristóteles, então tem várias correntes dentro da ética. Quando a gente está falando de ética de inteligência artificial, na verdade, nós estamos falando de como os humanos vão desenvolver, implementar e interpretar os sistemas de inteligência artificial, né? Então, nós estamos falando, ética é sempre ligado, até segunda ordem, é sempre ligado à sociedade humana. Então, é como a atitude dos humanos em relação à inteligência artificial. Aí, não dá... todos esses documentos, tudo começou, do ponto de vista de princípios gerais, num evento que aconteceu em 2017, a Silomar, na Califórnia. Mas todos esses documentos, inclusive o chinês, que foi aprovado sobre os algoritmos de IA em 29 de setembro do ano passado, por coincidência, no mesmo dia da aprovação aqui da Câmara, eles têm, no seu início, né, eles tratam desses princípios gerais. Mas esses princípios gerais, eles não têm aplicabilidade prática. Porque, primeiro, como eu já disse, esses princípios não são universais, e segundo, porque você não tem como transformá-los numa linguagem matemática, para fazer parte de um sistema que é um sistema maquínico, né? Bom, então, isso é uma discussão. Então, qual é o caminho de pensar a ética? Eu acho que o único caminho que eu vejo, mesmo assim, não simples, é setorial, né? Então, porque a ética, em relação a qualquer assunto na medicina, é tratado de forma completamente diferente da educação, na segurança. Então, o que já é o consenso sobre a implementação ética de algum novo produto, alguma nova tecnologia aplicada a cada setor. Bom, por outro lado, então, esse é um campo muito complexo e muito amplo, a questão da ética. Aí a gente entra na inteligência artificial. Eu imagino que aqui, para vocês aqui, ou quase todos vocês, o que é inteligência artificial seja mais claro. Mas é impressionante como não se tem claro o que é inteligência artificial. E assim, se a gente pegar definições assim, de grande, por exemplo, o dicionário Oxford, ele define de um jeito, a enciclopédia britânica define de outro. A Comissão Europeia pegou uma definição de inteligência artificial mais próximo da enciclopédia britânica. Mas se a gente analisar, por exemplo, do dicionário de Oxford, que é muito replicado em documentos, em debates, não está claro ali que a inteligência artificial, decisões automatizadas estão incluídos também, né? Então, não tem nada ali específico, pelo menos no meu entendimento, e já discuti com várias pessoas sobre esse ponto, de clareza que é, de fato, inteligência artificial. Então, só para dar um exemplo, eu participo de um grupo de pesquisa da FGV. E ontem nós tivemos uma reunião que tem sistemática e participam, vocês podem acreditar, não vou citar os nomes, mas participam pessoas juristas e especialistas em inteligência artificial de altíssimo nível. E ontem tivemos uma grande... nós íamos avançar, o propósito desse grupo é estabelecer parâmetros para um comitê de ética de uma empresa, de uma instituição. E ontem nós não conseguimos avançar porque entramos numa discussão o que define a inteligência artificial. E acabou votando 7-7, empatou, porque alguns achavam que deveria incluir os sistemas automatizados de decisão, independente de ter as características de inteligência artificial, e a outra metade achava que não. Então, esse é um exemplo como não é simples. O que é inteligência artificial? Né? Então, eu não estou nem falando na área dos deputados e senadores, e pelo que eu vivenciei, eles não entendem nada.
realmente não entendem. Eles chegaram a fazer uma consulta, alguns assessores deles, para fazer um curso em paralelo para os assessores, não para os parlamentares, sobre inteligência artificial, mas não rolou. E a comissão dos juristas, eu conheço alguns, segunda-feira eu estive num painel junto com o ministro, que dirige a comissão, estive com eles, alguns deles em Portugal, em maio, também num evento importante, que discutimos essas questões. São juristas, a maior parte deles, acho que uma das grandes exceções lá é o Juliano Maranhão, aqui da USP, que contribui para o C4AI, a maior parte não entende de inteligência artificial, eles mesmos dizem, né? Porque é tudo um tema novo, e não é fácil você entender, não é você ler um livro que você vai entender sobre. Eu estudo isso há quase 7 anos, intensamente, e é sempre uma surpresa. Não é simples, ainda mais para quem não é da área de tecnologia. Bom, então, é isso. Então, tem primeiro, eu queria falar sobre isso. Tem uma complicação entre o que é as questões éticas e tem uma complicação o que é inteligência artificial. Né? Eu mesmo sempre usei uma definição, que eu fiz uma adaptação da definição lá, original do John McCarthy, mas eu mesmo, esses dias, já estou questionando a minha própria definição que eu passei a usar, porque eu acho que essa linha tênue entre o que é mecanismo, decisão automatizada, né, por IA, o que é sem usar inteligência artificial, é complexo. Bom, então isso é a primeira coisa. Segundo, observação que eu queria fazer, a gente, como não foi feito nesse processo original de definir quais são, para começar o processo de regulamentação no Brasil, não foi feita uma observação, por exemplo, na área de justiça, a FGV fez um levantamento que tem 64 projetos na justiça com inteligência artificial já implementados ou em fase de implementação. Mas esse estudo, que é o único que eu conheço, que fez esse levantamento, ele não analisa o que são, por exemplo, o Vitor, né, que é a aplicação na justiça mais comentada, que foi desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal junto com a UNB, não tem nenhum estudo que diga o que ele faz de fato e, consequentemente, quais são os potenciais danos, quais são as questões éticas envolvidas. Né? Pelo que eu entendi, a gente tentou, eu tentei ter acesso, mas tem lá uma confidencialidade, a UNB não pode abrir, mas ele só classifica. Né? O sistema do Vitor, ele não faz previsão, ele só classifica os processos que entram por grande cluster. Né? Então, isso tem um impacto diferente, não é com decisão em suma. Os estudos do que está acontecendo. Então, tem uma conversa muito complicada, bom, tem vários lugares que eu estou participando desse tipo de conversa, que é criar exatamente o que seria um comitê ético, o que seria de uma instituição, das empresas, e mesmo da universidade, definir isso. Como é que avalia se um sistema de inteligência artificial está dentro dos padrões éticos que foram definidos pelo aquele fórum, e que padrões são esses? Né? Então, eu acho que, assim, eu tenho várias coisas aqui que eu fui anotando para conversar, mas eu acho que a gente, para mim, eu vejo 2 grandes contribuições, entre várias outras, desse centro aqui. Primeiro, eu acho que ajudar no que é inteligência artificial, para leigos, definir assim, tem uma clareza, assim, isso que de tal maneira que não deixe dúvida. Né? Para vocês terem ideia, nesse fórum ontem, que eu volto a afirmar, só tinha gente de alto nível. Chegou-se a dar um exemplo, por exemplo, o airbag. O airbag é um sistema automatizado. Se isso está dentro da discussão que a gente está tendo ou não. Né? Então, se a gente vai incluir um conjunto de sistemas automatizados de decisão, bom, aliás, antes de falar de 2 grandes contribuições que eu vejo do centro, mas eu queria comentar um outro aspecto. É importante também, quando a gente está discutindo a questão da regulamentação, levar em conta, e que também eu não vejo que esse processo na Câmara e do Senado está levando em conta, que já existem regulamentações setoriais ou gerais que já vão regulamentar, já ameaçam a aplicabilidade, o uso do sistema de inteligência artificial se não tiver em compliance com essas regras. Por exemplo, a cláusula 20 da Lei de Proteção de Dados. Ela é claríssima. Ela diz
que todos os sistemas automatizados baseados em dados, o afetado tem direito à explicação. Então, não há dúvida, assim, pelo menos, eu nunca vi nenhum jurista levantar dúvida que está incluído o direito ao usuário afetado pedir explicação do sistema de inteligência artificial. Porque é isso, ele é decisão automatizada com base em dados. Então, essa questão da explicabilidade, de ter a explicação, já está na lei de proteção de dados, independente do que vai acontecer de regulamentação da inteligência artificial. Né? Então, dessa forma, tem outras também, né? Tem outras regulamentações específicas do setor que já implicam e que não estão sendo consideradas. Né? Então, já tem um risco acontecendo para quem está ofertando ou quem está usando sistema de inteligência artificial, já tem essa questão colocada, a questão do direito à explicabilidade, que aí todos nós aqui sabemos que é um problema, dentro, principalmente da técnica de deep learning, mas já está colocado. Né? Além disso, assim, isso afeta, as questões éticas não afetam apenas o usuário afetado, não é no âmbito apenas do usuário afetado. Tem uma questão da reputação da empresa, reputação do desenvolvedor, de quem está ofertando, porque aqui no Brasil existe, eu até propus isso na Comissão do Jurídico do Senado, existe uma diferença muito grande, talvez maior do que nos outros países, pelo menos desenvolvidos, entre quem desenvolve a tecnologia e quem oferta a tecnologia. Né? As empresas, as grandes empresas, pelo menos todas as conversas que eu tive, elas compraram a tecnologia, em geral, de startups, que não desenvolveram a tecnologia. Então, existe essa diferença. Então, existe um outro player no meio, que é o comercial, quem oferta, quem faz a ponte entre quem produz a tecnologia e quem compra e quem usa a tecnologia. Então, eu acho que isso afeta a reputação de quem de alguma forma estiver envolvido, porque afeta a comercialização. Vamos supor, desenvolveu aqui na universidade, aqui no centro de pesquisa, o C4AI, uma determinada tecnologia. Ela vai ao mercado, se alguém, o usuário, o gestor, o usuário, identificar algum problema, do ponto de vista de que fere já a regulamentação que já existe, por exemplo, no Brasil, isso vai afetar a reputação do produto que foi desenvolvido. Isso volta atrás. Bom, então, eu acho que tem duas, então, voltando assim para a gente poder conversar, tem tempo, eu acho que tem duas contribuições. Essa é, de fato, o que é inteligência artificial? Né? Então, é mais do que uma definição assim, 3, 4, é criar um roteiro, não sei o que seria, mas, olha, o que é inteligência artificial e o que não é? Porque, por um lado, isso é a minha experiência, eu participo de um grupo na Fundação Dom Cabral, que é de transformação digital. Né? Então, a gente dá assessoria para empresas que eles consideram de médio porte, que é faturamento até 890 bilhões por ano, para fazer a transformação digital. Né? Então, a gente vê nessas empresas muitas que acham que estão usando inteligência artificial e não estão usando modelos estatísticos avançados. Às vezes é por desconhecimento, na maior parte das vezes, e às vezes é porque dá um upgrade para a marca, né? Para a marca, para a empresa, porque estou usando uma tecnologia de ponta. Né? Então, é muito importante que seria uma contribuição que eu vejo importante para o mercado, para a sociedade, para os parlamentares, isso para todos os fóruns, o que tivesse de alguma forma, olha, isso que a gente lesse lá, que o usuário lesse lá e dissesse, bom, segundo esse aqui, não é inteligência artificial ou é. Porque isso não é uma discussão simples. E a outra contribuição que eu vejo é dentro dos próprios dos comitês de ética. Eu não sei, de fato, Fábio, qual a relação que o C4AI está tendo com os comitês de ética da USP, mas eu acho que, por exemplo, eu dou 2 exemplos para citar. Uns anos atrás, foi muito publicado, teve muita visibilidade, um grupo de alunos e professores desenvolveram em Stanford um aplicativo para identificar nas redes sociais quem era gay e quem não era. Isso teve uma repercussão por razões óbvias. Eu não consigo entender por que alguém pensou em desenvolver um sistema desse. Realmente, eu não entendo a lógica. Mas aí, toda a discussão que teve na sociedade,
nos Estados Unidos e em Stanford, o que se constatou? Que esse sistema foi aprovado pelo Comitê de Ética de Stanford, que é Stanford, não estou falando de qualquer universidadezinha. E aí se constatou, pelo menos todos os artigos que saíram na época, que eu li, que há 30 anos as bases desse Comitê de Ética eram praticamente as mesmas. Aí depois eu tive, mais recente, o ano passado, nós convidamos uma aluna que tinha acabado, aluna não, ela já tinha acabado de defender o doutorado da UFRJ. E ela desenvolveu um sistema, ela veio na minha disciplina, ela apresentou o case, a gente discutiu, ela desenvolveu um sistema na área de computação, que é a área dela, aplicada à educação. E aí tinha que ter aprovação do Comitê de Ética. E nenhum dos dois se sentiu confortável. Então, a solução lá, que a faculdade deu, é apresentar para o Comitê de Ética da Medicina. Aí eu achei aquilo, bom, sei lá o que vocês acham, mas eu achei um disparate total absoluto. Mas foi aprovado pelo Comitê de Ética da Medicina um produto desenvolvido na área de computação aplicado à educação. Isso também na UFRJ, também não é uma universidade pequenininha, sem importância. Então, essa questão, se o C4AI conseguisse, por exemplo, desculpa, Fábio, eu não sei se já estão discutindo isso, se tivesse, me desculpa, mas eu acho que seria uma contribuição muito importante se discutisse quais são os parâmetros, como incorporar a avaliação ética, do uso ético, do desenvolvimento da tecnologia ética, do ponto de vista dos comitês de ética da universidade. Porque esses comitês de ética, além do que seria a USP super importante, óbvio, seria um balizador para as outras universidades, além disso, seria um ponto de partida para o setor privado, né, e para as instituições, inclusive do Estado. Né? O que são diretrizes para um comitê de ética avaliar se aprova ou não um sistema de inteligência artificial ser implementado naquele domínio, né? Que também não é fácil, mas eu acho que a gente já pode, numa discussão dessa, pode separar os domínios mais importantes. Né? Não precisa discutir se a Netflix é ética ou não, não importa. Se errar lá, a gente vê um filme que a gente não gostou. Aliás, é um sistema dos mais... Eu falo para os meus alunos que a Netflix, a gente vê como é limitado a inteligência artificial ainda hoje, né? Porque se você assiste 2 coreanos, só vem série de coreano. Só aquele sistema de recomendação não é eficiente. Né? Então, mas a gente, claro, que é o setor de segurança, educação, saúde, não sei, colocar quais são os setores prioritários e ajudar nessa... Né? No agronegócio no Brasil está sendo feita muita coisa. E eu sei que, obviamente, que uma das big bets do C4AI é na área do agronegócio, mas não tem, pelo menos eu desconheço, nem o que seria decisões, o que seria avaliação ética para implementar um novo sistema ou não, potencial de dano. Então, para fechar, eu acho que tem essas duas contribuições da minha experiência, porque eu ando em vários fóruns diferentes, assim, muitos diversificados, tenho feito palestra, participado de fóruns de discussão, e eu vejo essas duas grandes dificuldades. Uma é saber o que é inteligência artificial de fato, não é essas definições gerais, mas na hora H identificar inteligência artificial ou não. E o segundo, quais são indicadores para você aprovar um sistema do ponto de vista de um comitê de ética, seja na universidade, seja numa empresa, no Estado. Né? Então, eu acho que eu acharia muito proveitoso, produtivo, e eu acho que o C4AI tem toda a capacidade de trabalhar nessas duas áreas. Mas é isso. Aí tenho aqui um monte de outras coisas, mas a gente vai para a discussão, para a conversa. Não é discussão, para conversar. Bom, acho que temos tempo aí. Tem perguntas, né? Não sei se outros têm também. Eu queria agradecer primeiro. Eu só esqueci de avisar que agora tem um excelente livro, vai ficar na nossa biblioteca. Quem quiser ler, foi lançado em junho com o apoio do C4AI. Mas está aí. Inclusive, tive que aprovar com o Cláudio. Como o Fábio falou no início, não só ter artigo, mas livro também. Ainda bem que o Cláudio aprovou.
preocupação é para ver se não viola os acordos de propriedade intelectual. Ninguém está avaliando qualidade, Conteúdo, ninguém está avaliando conteúdo. É só se não tem uma patente lá que deveria passar isso aí. Eu sei que agora tem toda essa história aí, tem esse livro muito interessante, e foi ótimo ouvir vocês. Não sei se tem perguntas. Eu queria fazer uma pergunta que eu realmente tenho curiosidade. Vocês dois participaram e deram testemunho lá, vamos dizer assim, usando tecnologia dos Estados Unidos, né? Mas não sei como é que chama aqui. Depoimento na audiência. Lá no Senado. Como foi isso? Vocês sentiram... o que vocês fizeram lá no Senado? Vocês falaram, ouviram e... Do mesmo jeito que você também participou da Câmara, né? 10 minutos, uns 10 minutos que você fala o que você quiser, né? E, na verdade, é muito pouco eficiente. Eu cheguei a fazer sugestão para o ministro Cueva de fazer workshops, né? Com especialistas, chamar assim, aberto, porque tudo que eles fazem tem que ser aberto, da Comissão Jurídica e também do Senado e da Câmara. Porque acho que 10 minutos para você falar sobre um assunto tão difícil, tão complexo, é quase nada, né? Sei lá. Agora, o que eu sei, ontem eu soube que a comissão dos juristas, né, como eles estão trabalhando? Eles têm até dia 7, segundo o ministro, até 7 de dezembro para entregar a proposta, né? Então, já foi adiada e, obviamente, não vai ser mais votada como era a intenção do presidente do Senado votar ainda esse ano, porque ano que vem, bom, é outra legislação, é outra composição e ele não sabe nem se vai ser o presidente do Senado ou não. Mas o que eles estão fazendo? Como eles estão trabalhando? Eles dividiram em grandes eixos, né? E cada grupo, são 18, eles se dividiram e cada um está escrevendo uma parte. E vai caber a Laura, o sobrenome dela é complicado, não é o Mendes, Cheta, isso. E ela vai caber, ela é relatora. Mas essa experiência, pelo menos para mim, assim, muito, na verdade, eu tive mais interação assim, em live, que participei junto com algum deles, em conversas, mas na hora mesmo, a mesma experiência que você tem. Você vai lá, fala 10 minutos, aí o tempo já está acabando, aí depois tem um debatezinho, né? Tem 1 ou 2 perguntas, às vezes, que são direcionadas a você, e eles vão catalogando. Agora, se eles compreenderam, se não compreenderam, o que aconteceu... Muitas das questões, eu trouxe até aqui, até imprimi, eu fiz uma série na Comissão de Justiça do Senado, que eu achei que era mais, gente com mais consistência, eu fiz até propostas, assim, concretas, né? E depois até enviei para a Laura, enviei para o Juliano, que são os 2 contatos mais próximos que eu tenho, que estão participando. Aliás, enviei também para o ministro, que preside. Mas, assim, a gente fica, não sei, joga a experiência dele e a sua mesmo, mas a gente fica sem saber se estão entendendo o que a gente falou. Aí você vai lá, fala 10 minutos e pronto, passa para o outro e para o outro. A minha experiência foi positiva no seguinte sentido. A Laura está muito preocupada com governança, com arranjo institucional. Ela não quer uma agência reguladora de inteligência artificial, ela acha que isso não faz o menor sentido. Ela quer transversalizar o tema nos órgãos públicos, nas agências reguladoras. E depois, foi numa sexta-feira, eu conversei com ela no sábado de manhã. Ela falou, faça uma proposta de um arranjo institucional, enviem para a gente, porque a gente vai pedir mais 4 meses para o ministro Cuevas. Ela falou isso. A questão da governança é central para a gente poder trabalhar. E tem muita oposição a essa ideia, ela falou. E no seminário que eu participei, numa daquelas mesas, era a discussão de risco. E, assim, mais da metade dos juristas queriam proibir, assim, tudo que tivesse alto risco tinha que ser proibido, e todo mundo tinha um exemplo ruim para dar. Mas então, assim, aonde isso? No seminário. Não, no seminário internacional? Não, no seminário que a gente participou. Não, a gente não participou do seminário, a gente falou da audiência pública. Da audiência pública. Aí eram então, os 10 minutos que a gente falava. Não, mas é que estava ali, tá escrito seminário, né? Quando você lê lá, você vê a projeção, a reprodução, eles falam seminário, né? Parte 1, parte 2, parte 3. Eu participei do último sobre discussão de risco. E o problema era isso, sim, todo mundo tinha um exemplo ruim
para falar e dizer, ó, nós temos que proibir isso aqui, não pode, aí dava um exemplo da União Europeia e tal. E, assim, foi isso. A Laura falou, façam aí vocês na USP uma proposta de um arranjo institucional, que é isso que é importante, pensar a governança do sistema, fazer a harmonização com a Lei Geral de Proteção de Dados e com os outros instrumentos legislativos existentes para a gente fazer uma coisa bacana. Mas ela estava pensando nisso para se contrapor a um grupo que tinha uma visão diametralmente oposta. Então, assim, está muito polarizada a discussão, pelo que eu sinto, pelo que eu vi. Se é uma agência central... Ou... isso. Se vai ser por setor, ou se vai ter que ter um corpo jurídico amplo, com muita discussão de direitos fundamentais internalizados na proposta, coisa que vai ser, na verdade, a replicação de outros órgãos legislativos e outra legislação presente, trabalhista, civil, etc. Então, assim, acho que a gente vai ter que esperar 2023, a mudança de governo, seja lá quem assumir dia 1º de janeiro, e vai ter um texto do Senado vai mudar para a gente poder ver o caminho, porque do jeito que está, acho que está difícil. Né? Enfim, a minha experiência foi essa, Fábio. Bem direta, ela falou que queria saber qual é essa definição de inteligência artificial. Essa que eu estava usando e que não estou mais usando aqui, que já estou questionando, não, porque o John McCarthy, ele definia como, eu já não me lembro exatamente como, mas assim, ele definia como máquinas que reproduzem inteligência humana, alguma coisa assim, né? E eu fujo de você usar inteligência, computador, e usado por computador inteligente. 2 vezes ele fala, inteligência humana e computador inteligente. Eu não gosto de você definir alguma coisa com base em outras definições que não são claras, né? Então, aí o que é inteligência? Se entrar lá na enciclopédia, por exemplo, Stanford, ou qualquer uma delas, você vai ver assim, a quantidade de definições sobre inteligência. O que é um computador inteligente? Bom, então eu quis fugir disso aí. Aí o que eu usei quer dizer, o que eu estava usando, mas eu já estou questionando, que reproduz máquinas, os sistemas que reproduzem parte de capacidade do cérebro biológico. Né? Mas aí eu penso também, por exemplo, uma máquina de calcular, ela também reproduz. Porque ela não reproduz na magnitude, mas se ela fizer uma conta simples de 2 mais 2, o cérebro humano faz essa conta. Então, é isso. Primeiro, assim, eu admiro a coragem de vocês de ir nesse lugar. Realmente tem de tudo. Agora, uma das preocupações que eu tenho na regulamentação tem a ver com a questão da definição, mas não do ponto de vista de o que vai deixar ou vai cobrir. Mas eu acho, primeiro, eu acho que é uma tarefa inatingível definir, começar, inútil para o problema que está sendo considerado. É inútil por quê? Porque a gente está interessado nos efeitos de sistemas computacionais que decidem. De sistemas computacionais que decidem a nossa vida. É isso que a gente está querendo regulamentar. Independente de usar a inteligência tecnologia que eles usam. Minha opinião, é isso que a gente está preocupado, e é isso que a gente está regulamentando. Mas que assim, o risco de dizer eu estou regulamentando é que cria um buraco para o sistema sair. Eu não sei se essa discussão não é. Você diz, essa é a legislação que regulamenta IA. O cara diz, só na IA. E vai o problema. Eu não usei IA para decidir a sentença lá do cara. Então, não está regulamentado. Teve agora, 2 meses atrás... claro. 2 meses... Não, só te dar um exemplo disso que está falando. 2 meses atrás, um juiz decidiu que o afetado tinha direito à explicabilidade no sistema de IA. Aí, o que a advogada... A gente conversou com a advogada de quem desenvolveu, de quem implantou o sistema. Aí, o que a advogada entregou para o juiz? Planilhas
dos algoritmos. Tá? Aí o juiz eram várias e várias páginas. Aí o juiz olhou aqui e falou, tá tudo aí, está aprovado, aqui está. Aí ele pediu para abrir o código do algoritmo, exatamente isso, o juiz pediu. Aí entregaram assim, o juiz olhou aquilo e fez comigo. Eu acho que isso tem a ver também, né? Outra grande panaceia que foi dessa história de explicabilidade. Porque não é assim. 99,9% dos computadores, dos sistemas que estão em volta da gente, são inexplicáveis para 99,9% das pessoas, independente de hábito. Também acho. Tá? Você já até toda essa controvérsia em volta das urnas tem também a ver com isso. Elas é inexplicável. É verdade. Porque elas são seguras, é inexplicável. Grande maioria das pessoas vai continuar sendo. Então aí você diz, não, tem que ser explicado. Não é. Como é que a gente faz? Mas está nas regulamentações da LGPD, tanto no Brasil, na Europa e na Califórnia. Claramente, o fato de que... Eu também acho como você. Eu também concordo com você. Até o carro, eu dou um exemplo mais simples. A gente é motorista de um carro, a gente não sabe como ele é feito, nem como ele funciona, nem consertar ele. A gente só sabe que tem um sinal, você tem que frear em vez de acelerar. Agora, é o uso básico. Isso, eu estou de acordo com isso. É uma discussão, assim, parece que todos os usuários... Por isso que eu foco também, que é mandatório, o usuário intermediário, o usuário gestor, saber o que ele está usando. Não o usuário final, porque isso é uma coisa, para mim, meio maluca. Você querer que o usuário final entenda como é que funcionam os algoritmos de seleção, ou os algoritmos que estão, por exemplo, nas redes sociais. Isso não vai acontecer. Agora, o gestor... o usuário gestor, isso é fundamental. Né? Eu tive várias experiências. Uma, por exemplo, um head de RH de uma empresa super importante no Brasil. Aí ele estava usando um sistema, a gente teve uma conversa, ele estava usando um sistema ofertado por uma startup para fazer seleção, match, entre a característica da vaga e a característica dos candidatos, né? Para fazer a seleção de RH. E aí, discutindo isso, ele falou, não, Dora, eu perguntei para a startup se tinha viés. Ele falou que não tinha nenhum viés. Né? Aí, eu não acho nem que o cara da startup estava mentindo, eu acho que era um vendedor que queria vender para essa grande empresa. Por coincidência total, 1 mês e meio depois, eu soube que essa startup estava trabalhando com um algoritmo de inteligência artificial para essa finalidade, baixado de uma plataforma indiana. Então, é evidente que tinha viés. Então, eu acho que essa questão, assim, para o gestor, para o usuário gestor, ele tem que ter um mínimo de conhecimento para saber quais são os riscos que estão correndo. O que acontece é que as empresas estão usando, na segunda-feira, onde eu encontrei o ministro lá, o Cueva, que está coordenando a comissão do Senado, foi num fórum grande de juristas da área de previdência privada fechada, que são os fundos de pensão. Então, só tinha os advogados dessa área. O fundo de pensão também, por exemplo, estão usando para várias tarefas, para otimizar os processos internos. Mas, assim, não se tem ideia do risco que estão correndo. Então, não é uma tarefa fácil, mas essas pessoas precisam saber, entendeu? Quais são os riscos. Né? Então, é isso. Bom, deixa eu colocar aqui, tem uma questão do ozônio. Está na internet, deixa eu pular um pouco para o mundo virtual aqui. Como é que faz? Osório, pode falar. Ok, não sabia se estava o áudio aí. Então, primeiro, parabenizar aí pela iniciativa, pela apresentação, foi bastante interessante. E eu tenho participado, né, das reuniões do EBIA, do Eixo 6, e me preocupa ver essas discussões, né, que algumas vezes, se você regulamentar demais, você prejudica a criatividade, a inovação. A gente sabe, né? São amarras que vão travar todo o desenvolvimento. E aí eu citei aqui no chat, né, um exemplo de um elevador inteligente, que a gente chama, né, um elevador com IA. Isso não dá para regulamentar esse tipo de coisa. Né? E a minha questão era justamente, se eu considerar que o elevador inteligente, entre aspas, é algo que tem uma IA,
Bom, a própria professora Roseli colocou aqui também no chat, mas se interage com humanos, bom, o elevador interage com humanos. Pode reconhecer voz? Pode. Pode reconhecer face? Pode. Interage? Sim, interage de alguma forma, botões, voz, o que for. Ele controla autonomamente um sistema? Sim. Pode causar danos? Também pode fechar a porta na pessoa, etc. Mas, né, ele pode assistir, colaborar com humanos, né, que também foi outro comentário aqui mais acima do Carlos Ribeiro. Sim. Então, a gente chega à conclusão, então vamos botar uma norma daquelas super restritivas e dizer que elevadores agora tem que passar pela agência reguladora de ar. Eu acho que é absurdo. É o exemplo que justamente é o contra-exemplo de todo esse pessoal que acha que tem que fazer norma para IA. Porque, primeiro, você não vai conseguir excluir esse tipo de dispositivo que você fala informalmente que o elevador é inteligente, mas ele usa técnicas talvez de IA, e você vai restringir todo o desenvolvimento que não tem porquê. Então, esse é um ponto que eu queria abordar. E o segundo é, bom, já que a gente não consegue regulamentar nem elevador, será que existe, como a Dora bem colocou, né, direcionar por área de aplicação, né, fazer uma segmentar. Então, a área militar é uma área que me preocupa muito. Por quê? Porque ali você tem um sistema que é desenvolvido para, de forma autônoma, normalmente, né, é o que está sendo criticado, são os dispositivos autônomos feitos para machucar intencionalmente pessoas. Poxa, nós estamos falando de sistemas feitos para intencionalmente causar dano à pessoa, né? Que são as máquinas letais, os robôs assassinos e por aí vai. E isso a gente não resolveu. A gente conseguiu fazer, em termos mundiais, leis contra a arma química, arma nuclear, pactos que nem sempre são respeitados e nem não funcionam muito, mas se fez. Se tentou fazer algum movimento contra máquinas assassinas e as Nações Unidas pararam o processo, como o Joca falou. Eles avançaram até um certo ponto e não conseguiram consenso. Então, se nós, como humanos, não conseguimos nem regulamentar o óbvio, que é impedir que uma máquina autônoma faça mal a uma pessoa, assim, intencionalmente provoque mal a uma pessoa, será que a gente consegue regulamentar alguma outra coisa? Bom, é isso. Deixem aberto aí, são temas... Posso falar? Oi, Osório, seus dois pontos. Assim. O primeiro, o elevador, para ele ser comercializado, ele tem que ser aprovado. Né? Qualquer projeto de engenharia, ele tem que ser aprovado. O que eu defendo é que exatamente a mesma agência por qual ele tem que ser aprovado incorpore as questões da inteligência artificial. Não é que tem um outro órgão geral externo, né? Então, eu acho que tem algumas questões no elevador chamado inteligente que pode afetar as pessoas e que precisa ser verificado, ter auditoria. Eu acho isso importante. Em relação à questão dos armamentos, né, principalmente os drones militares, agora na guerra da Ucrânia, foram identificados o uso do drone militar com inteligência artificial pelo lado da Ucrânia e pelo lado da Rússia. Não foi confirmado por nenhuma das partes, mais ou menos me parece óbvio, mas foi identificado. O que está acontecendo, pelo menos no que eu acompanho, os principais fabricantes de armamento de drone militar, eles estão se reunindo frequentemente, discutindo formas de criar uma legislação nesse sentido. Só que, contraditoriamente ou paradoxalmente, eles são os maiores investidores em desenvolvimento dessas armas com inteligência artificial. Né? Então, eu fiz uma coluna que eu peguei até dados assim, numéricos. O aumento do investimento, a aprovação, por exemplo, nos Estados Unidos, dos últimos 2, 3 anos, e a última recente, como que aumentou a dotação militar para o desenvolvimento desse tipo de tecnologia ligado ao armamento. Ao mesmo tempo, eles estão discutindo nesses fóruns. Então, em paralelo, eles estão competindo para quem avança mais no desenvolvimento da tecnologia e, ao mesmo tempo, eles estão fazendo essas tentativas de regulamentar. Então, tem uma corrida armamentista com armas
de inteligência artificial e, ao mesmo tempo... Então, mas isso no Brasil, não sei se sorte ou não, nós estamos fora, porque nós não estamos não estamos com essas tecnologias. Mas é isso. Bom, bom, eu acho que... você quer falar? Não, eu estou preocupado só com o tempo. Eu acho que a gente tem... Mas ele queria uma pergunta... É só um comentário. É que eu acho que uma coisa que geralmente a vida é tentar usar o IA como englobando tudo. Dado é uma coisa, extração de conhecimento é outra coisa, processamento é outra coisa e usa outra coisa. Né? Você pode usar dados errados em um modelo de extração de conhecimento bom, ou você pode usar dados bons em um modelo de extração de conhecimento errado, ou você pode fazer tudo certo e interpretar errado. Claro. Então, acho que a discussão deveria tratar bem as etapas, né? Perfeito. E a maior parte das etapas de montar um sistema, ele tem a subjetividade humana, porque são decisões humanas. Né? Então, ele não tem autonomia a todas as etapas, quase todas as etapas, que também é uma coisa que as pessoas tendem a achar que a inteligência artificial, o sistema de inteligência artificial é autônomo. Né? E quando a gente vê... olha, dos 4, 5 exemplos mais citados quando se discute no mundo essa questão da ética com a inteligência artificial, quando eles foram feitos retrospectivamente a auditoria, eles estavam já sendo usados em larga escala, 8, 10 anos, o que se verificou que a origem principal do problema, do resultado enviesado, estava na escolha das variáveis iniciais do sistema, que foi uma escolha dos desenvolvedores e que era passível de auditoria, não tem nada a ver com o black box da técnica específica. Né? Então, assim, bom, agora, o que a gente tem que também levar em conta é que é tudo muito novo, né? É um assunto complexo e um assunto novo, porque essa técnica que permeia praticamente tudo que está acontecendo, ela foi reconhecida em 2012 e ela começou a ser, de fato, aplicada a partir de 2016, 2017, 2018, nós chamamos de primórdios. Então, de repente, isso passou assim, tem um lado que está também supervalorizando essa tecnologia, parece que ela é uma coisa impressionante, e tem um outro que está demonizando fortemente, né? Como se também não tivesse problemas antes no mundo, como se todas as decisões fossem justas, e de repente aparece uma tal de decisão automatizada por inteligência artificial que está enviesada, como se antes não tivesse viés, como se o ser humano, quando decide, não tivesse viés. Né? É um ponto que eu sempre lembro, assim, a gente tem que pensar, quando a gente faz a crítica ao sistema, pensar qual é a alternativa. A alternativa são os seres humanos decidir. Não existe nada mais enviesado, mais preconceituoso do que um ser humano. Não existe um ser humano neutro. Né? Então, e mais uma observação, que eu acho que é uma complicação enorme, eu desconheço, pode ser que exista uma aplicação de inteligência artificial que não tenha simultaneamente externalidade positiva e negativa. Né? Então, eu peguei um exemplo do crédito, da decisão automatizada de crédito, que está explicitada e com destaque na proposta da Comissão Europeia, por exemplo. Por outro lado, no Brasil, por quê? Por essa técnica permite lidar com um conjunto muito maior de dados, com isso reduziu o potencial risco da inadimplência, nós passamos, no Brasil, a base de crédito, não foi só por causa disso, mas isso teve uma grande influência de 1,5 bilhões em 2010 para 4,75, acho, bilhões em 2021, fechou em 2021. Né? Então, você tem o fato de você conseguir lidar com um conjunto maior de dados diminuiu o risco, então aumentou o apetite do sistema financeiro e bancário a empréstimo. Então, incluiu um conjunto de pessoas que nunca tiveram acesso. Né? Então, essas questões todas que você tem que balancear, mas para fazer isso, tem que ser lá. No caso, aí é o Banco Central. Para mim, não tem outra instituição. É o Banco Central que tem que se capacitar, que o mercado bancário e financeiro está usando em larga escala a inteligência artificial, os novos, os bancos emergentes, os sistemas emergentes já têm no seu modelo de negócio de inteligência artificial, e os bancos tradicionais estão usando, assim, começaram a usar na otimização interna e passaram a usar na relação cada vez mais com seus clientes. Então, cabe ao Banco Central, que é uma questão que eu não entendo como é que não avançou nisso, começar a legislar sobre os produtos, porque quando a gente vê, de fato,
Nós não estamos falando assim de 500 produtos na área financeira, não estamos falando de 400 milhões de plataformas na área de educação, nós estamos falando de 3, 4, 5 em cada área. Se reduz esse número a tipos ou sistemas que estão sendo utilizados, a um número que é passível de você tentar ver o que está acontecendo e, a partir daí, fazer a regulamentação. O processo, na minha opinião, é sempre inverso. Vamos analisar o que está acontecendo, quais são os danos que estão causando, quais são as fragilidades, e vamos fazer a regulamentação a partir daí. E não ao contrário, porque aí fica assim, fica no abstrato. Quais são os problemas que podem acontecer? Entendeu? E aí fica essa confusão muito grande. Bom, acho que a gente tem que encerrar, porque o assunto é infinito aqui. Agradecemos o Henrique. Temos aqui um cafezinho, quem tiver remoto aí, eu lamento. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Vamos aproveitar aqui o nosso café, então. Eles têm lá também, né? Não, hoje não. Não? Pô, Dara, obrigado aí. Parabéns aí. Excelente bloco. 40 pessoas. Realmente?